Olá, muito boa noite! Maura querida, muito bem-vinda! Bem-vindos à 42ª tertúlia, Luís, não é? Por acaso acho que é a 43ª. Tu achas? Tu não me digas que eu me enganei. Acho que é a segunda, É a Luís. segunda. Então É a estou errado. Já segunda! estou no futuro. O Sabes porquê que eu decorei? Por que causa é da que digo, oposição sabe? de Urano. Decorei porque a Maura é revolucionária e como ela tem a lua em aquário, eu decorei por causa disso. Ela é Ah, muito à frente e hoje vocês vão ver como vai ser brutal. Mas eu já vou apresentar a Maura. Agora o nosso querido Luís Gomes vai explicar as regras saturninas desta tertúlia. é muito rápido, muito simples. As pessoas querem... Ora bem, ter o microfone fechado durante a apresentação da palestrante, obviamente. Ter a câmara aberta. Convidamos as pessoas a ter a câmara aberta. Às vezes as pessoas não conseguem, não podem ter, mas se tiver, é muito mais simpático estarmos a ver uns aos outros. E já entre nós, isto não vai estar exposto, vai ser publicado no YouTube, mas ninguém vai aparecer, a não ser eu, a Alexandre, e obviamente a Maura. Mais, se tiverem perguntas, metam na caixa a dizer só o vosso nome ou a pergunta, por favor, que é para depois quando começarmos a segunda parte, já agora temos uma primeira parte, a Maura vai apresentar o seu tema por 30 minutos, sensivelmente, e depois mais 30 minutos que será, digamos, a parte do tertúlia que damos aqui a trocar umas impressões. E acho que não falta mais nada que seja importante Eu dizer. acho que não falta, de facto. Falta Não, só de aquela facto. parte das pessoas falarem com urbanidade. Que ia ser muito Eu vou simpático. deixar de dizer isso porque até agora ainda não encontrei nenhum É, astrogostra lover que não fosse simpático. claro, Felizmente, eu sei, mas é só muito bonito dizer isso. Então, a nossa Maura Lanari, astróloga brasileira, mas é nossa portuguesa, já é uhum, nossa, não é é, brasileira. É dos dois. Na verdade, ela é astrolosófona, Luís. Tem os dois corações. a Maura é mesmo a astrolosofonia. Representa É, bastante pela astrolosofonia. é por acaso, é verdade, é É verdade. verdade. Se bem que a astrolosofonia é do mundo, não é, Luís? É quem fala português e gostar de astrologuês, basicamente. Correto. Pode até estar em Macau, ou na China, Em, ou na em hipótese. Indonésia, ou em África. Não somos, não. Os nossos requisitos são Não estes, nos não é? limita, a língua é que é o nosso passaporte. Portanto, temos que estar. Exatamente, muito bem, exatamente. Então, ela tem formação académica em arquitetura, Luís, como tu, não Uhum, é? Pela é verdade. Universidade Mackenzie de São Paulo. Depois ela estudou astrologia, já há muitos anos, não é? Também na Faculdade de Delfos, em São Paulo. Frequentou durante 3 anos a escola Planeta de Valdemir Benedetti. Uhum. Bem, olha, eu vou ler porque são muitas coisas, Amaro, perdoa, mas eu não sei de cor. Estudou com a Lídia Weiner, com o Cláudio Lisboa, que vamos ter nas jornadas astrológicas de outono agora este Uhum. ano. Uhum. Estudou com a Maria Eugênia de Castro, super famosa. Fez imensos cursos de especialização em técnicas combinadas de previsão, astrologia vocacional, sinastria, também com a Márcia Matos, nossa querida astrolover milongueira, que vem muitas vezes aqui a Portugal. Curso de Astrologia Empresarial na Constelar, participa assiduamente de imensos congressos nacionais e internacionais de astrologia e é astróloga desde 1993. Meu Deus, que eu acho que é desde que eu conheci no liceu, né? A astrologia. Membro da comunidade de Trilhas e da Jornada da Organização e já certificada em HCO, Human Centered Organizing. Gabriela Brasil. Está tudo bem, Maura? Tá tudo ótimo. Ela hoje vai falar-nos sobre o equinócio e os atuais eclipses, que é um tema super atual, e tenho a certeza que vai ser espetacular. Por isso, venham daí. Não se esqueçam que vamos estar juntos, eu e ela, no outro workshop espetacular de 2025, planejando com astrologia, com o mapa dos participantes, dia 30 de novembro em Lisboa. E mais não digo, Maura, o tempo é todo teu, já sabes, tens 30 minutos, mas nós somos completamente generosos contigo. Vamos a isso. Obrigada. Obrigada a todos pela presença, obrigada, Alexandra, pelo convite. E essa palestra, inicialmente, eu preparei para o público leigo. Eu fiz aqui em Lisboa, presencial, foi muito interessante. E não sei se vou trazer grandes novidades para quem já conhece a astrologia, conhece os eclipses, mas eu acho que sempre vale a pena a gente recapitular um pouco para trazer o assunto, né? E, bom, começando dizendo que os eclipses não são eventos tão especiais assim, porque eles acontecem todos os anos, aos pares, um no primeiro semestre, dois no primeiro semestre, dois no segundo, né?
Uma referência recente de como, em alguns momentos, os eclipses também trazem algumas coisas mais marcantes, né? No ano da pandemia, nós tivemos 5 eclipses, além dos pessoais Marte, Vênus e Mercúrio retrógrados, todos num período de um ano. E agora nós vamos repetir também essa questão da retrogradação, porque no final agora em dezembro, Marte fica retrógrado, depois no começo do ano nós vamos ter ao mesmo tempo, né, por um período Vênus retrógrado e logo em seguida Mercúrio retrógrado também. Então, essa concentração, não é, dos planetas pessoais, dos eclipses, que fazem com que todos os outros aspectos que o céu traz ganhem ainda uma maior importância, uma maior relevância. Na astrologia antiga, os eclipses eram sempre, né, o prenúncio de grandes catástrofes, de guerras, de problemas de meteorologia, e eles assumiam uma grande importância, porque também a vida ela era vivida no coletivo. E hoje a gente tem toda uma abordagem muito mais individualista, né? E, portanto, a gente também observa os efeitos dos eclipses nos mapas pessoais, não é? E o eixo aonde eles ocorrem é muito importante, e estar preparado para os eclipses também é algo que vale a pena a gente estudar, não é? A gente está preparado para a chegada dos eclipses. Nós estamos falando hoje, o eclipse foi ontem, eu até fiz, e vou mostrar depois para vocês, alguns fatos que ocorreram nesses últimos dias, nessa última quinzena, desde que nós tivemos o outro eclipse, que marcam, né, que são eventos sincrônicos às indicações que esses eclipses trouxeram, não é? Os eclipses de 2024, nós tivemos no primeiro semestre um eclipse lunar em Balança, né? E um eclipse solar em Carneiro. Isso aconteceu em março e no comecinho de abril, 25 de março e 8 de abril. Só para a gente ter esses graus aqui, onde os eclipses aconteceram, porque depois eu fiz algumas relações levando em consideração esses graus. E agora, o objeto da nossa palestra hoje são esses eclipses que aconteceram agora no segundo semestre. O eclipse do dia 18 aqui em Portugal, né? Que aconteceu no grau 25 e 40 de Peixes, e trazia como principais desafios, né, Netuno, e que o eclipse ocorreu muito próximo de Netuno, e a oposição Mercúrio-Saturno, fazendo parte da configuração do eclipse. E o eclipse de ontem, que trazia como maior desafio uma quadratura de Marte, e também envolvido com Mercúrio, né? Porque o eclipse aconteceu em conjunção com Mercúrio e formando uma quadratura com Marte, não é? Esse eclipse aconteceu no grau 10 de Balança, e nós vamos ter no próximo ano, não é? Do grau 25 de Peixes, nós vamos ter
um eclipse a 23 de Virgem, então vai pegar de novo esse eixo muito próximo desse grau, com uma conjunção de Saturno a esse eclipse, mas um sextil e trígono para Urano. E em 20 de março nós vamos ter a repetição aqui, dessa vez no grau 9 e não no grau 10, né? Porque agora nós estamos falando de 10 de Libra, mas a gente vai ter um eclipse solar em 9 de Carneiro. Então, é só para a gente ter esses graus aí marcados. E o eclipse vai acontecer com Vênus e Netuno em conjunção e um trígono de Marte, Saturno e Urano. O mapa, quando a gente levanta o mapa para o momento do eclipse, em um dado ponto, a gente também pode fazer uma análise para aquela localização dos efeitos desse eclipse, ou seja, qualquer mapa sempre é possível de ser analisado, levando-se em conta as principais características para aquele evento, para aquela localização. Não é? Se a gente pensar em termos de astrologia mundial, levanta-se o eclipse, ele não tem ascendente e coisa, porque ele vale para todo lugar. Mas se a gente faz um eclipse, um mapa para o local, a gente pode fazer uma análise a partir desse mapa. O grau onde ocorre o eclipse é importante e sempre que faz conjunção ou oposição com um planeta, né? Um ponto do mapa, ele seja de um indivíduo, seja de um país, é muito importante, porque o eclipse marca, então, a função daquele planeta para aquela pessoa ou para aquele país, não é? O grau do eclipse, ele funciona como uma cicatriz, um ponto sensível. E quando qualquer outro corpo celeste passa por ali, em especial Marte ou Saturno, os assuntos envolvidos no eclipse, eles podem ser reavivados, reativados, né? As questões apontadas pelo eclipse. E eu até peguei aqui um exemplo, não é? Porque quando nós tivemos o eclipse do dia 18, né, ele está aqui, ó, no dia 18 de setembro, o eclipse foi a 25 e 40 de Peixes, né? E quando Mercúrio entrou nesse grau, né, a gente teve o ataque, né, de Israel para o Líbano com um número enorme de mortos. Ou seja, isso é para mostrar como o grau fica marcado, não é? Então, quando Mercúrio estava, acho que a 14, e quando ele chegou no grau 25, que foi em 23 de setembro, a gente teve aí um evento que já remeteu às questões que o eclipse já vinha trazendo, não é? E eu fiz aqui, usando esses mesmos graus, com uma orbe de 3 graus, dando uma orbe de 3 graus para estudar um pouco as gerações que foram impactadas diretamente por esse eclipse, as gerações que têm Saturno em Libra, né? E as gerações que têm Plutão em Libra. E então eu fiz aqui uma tabelinha, ou seja,
as pessoas nascidas entre 50 e 53, não é? Que tem hoje entre 71 e 74 anos, não é? Tiveram, pelos eclipses, Saturno muito ativado. As gerações também que têm hoje 52, 54 anos, também tiveram o Saturno ativado, e os adolescentes entre 13 e 15 anos também. E lembrando que Saturno, como o ano que vem Saturno vai entrar em Áries, todo esse pessoal vai ter uma oposição de Saturno, não é? E nesse momento, Saturno muito ativado pelo eclipse. Então, fica aí um alerta para a turma desses graus, não é? Para pensarem e refletirem um pouco o que pode ser feito, o que cada um pode se preparar, não é? Para lidar com esse eclipse que caiu tão próximo dos graus. Então a gente tem essa turma toda que tem o Saturno nesses graus, não é? Então aqui também é a turma que tem no grau 2 a 23 de Áries, não é? Então são as gerações que hoje têm entre 55 e 57 e a geração de 26 a 28, que no próximo ano vão ter o primeiro ou o segundo retorno de Saturno, não é? Para essas pessoas atingidas, o Saturno atingido pelo eclipse, é importante pensar em estruturação e organização da vida pessoal e profissional, não é? Se ater às questões de responsabilidade, de especial atenção às questões relativas aos mais velhos e o gerenciamento de toda a vida prática, não é? Há uma geração também, a geração de Plutão em Libra, não é? Que tem agora entre 50 e 52 anos, e entre 48 e 50, que tiveram os graus de Plutão atingidos pelo eclipse. E perdas e transformações profundas provavelmente serão algumas das possibilidades desse momento, desses eclipses que a gente acabou de viver, não é? Então, é importante trazer à tona o que por acaso anda escondido, desapegar-se do que é tóxico ou prejudicial, né? E abrir mão do controle. Então, essas gerações precisam ter uma maior atenção, vamos dizer assim, porque tiveram pontos importantes do mapa, né? Eu trouxe Saturno, Plutão. Lógico, a gente pode olhar outras gerações com Netuno ou com Urano, mas eu trouxe esses dois porque eu achei que eram assim significativos, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu tenho Saturno nos 2 graus de Carneiro, portanto, Uhum. tenho 57. Sou dessa, como é que é? Dos vinhos. Uhum. E sentiu algum efeito do eclipse? Desses eclipses que aconteceram? Coisa. Eu ando também com o Urano no ascendente, portanto, isto. Bom, aí obviamente existem outros aspectos que podem
serem levados em conta, né? A ideia aqui é pensar um pouco como que os eclipses, não é, podem nos abrir para possibilidades, porque o eclipse ele sempre vai falar de uma crise, de um transbordamento, não é? E nesse sentido, se a gente tem Saturno ou Plutão atravessados aí pelo eclipse, eu acho que é bem característico e a gente pode sentir. Eu especialmente tô nessa turma também, e na minha vida pessoal esse Saturno disse a que veio, né? Então eu enfrentei agora, já vem desde do outro eclipse, mas eu já estava me preparando, para mim não foi uma surpresa, mas mexeu muito com a estrutura, a família e tudo mais. Então, para mim foi bem intenso esse eclipse que aconteceu agora, né? E aqui eu acho que não vale a pena, é mais a respeito de o que é um eclipse, a questão do ocultamento, do sumiço, da perda de luz, da saída de cena, né? Essas são as possibilidades do eclipse. Os eclipses lunares, não é? É a Terra que faz sombra para a Lua, que deixa de receber a luz do Sol, ou seja, a Terra está entre o Sol e a Lua, não é? Então é como se ela tivesse ocultando o passado. Então, normalmente os eclipses lunares, eles trazem a possibilidade de um salto para o futuro, não é? Através de uma crise, através de alguma dificuldade às vezes, mas eles sempre nos convidam a olhar para o futuro, não é? Então nós devemos abrir espaço quando a gente está nas proximidades de um eclipse lunar, é abrir espaço e deixar que o novo, o pouco conhecido, o fresco, chegue na nossa vida e deixar de lado um pouco o passado e aquilo que não faz mais sentido, não é? Quando a gente tem um eclipse solar, é o contrário. A Lua é que está na frente do Sol, né? Então, o que fica oculto é a força, a vitalidade, e como ele ocorre numa lua nova, sempre está falando de algo se encerrando e algo começando, não é? Então, é um período para se cuidar da vitalidade, não é? Para se cuidar especialmente para se dar um certo espaço para o descanso. Por quê? Porque há uma perda de força. Então, é importante resolver questões que estejam pendentes antes da vigência da chegada do eclipse, porque no eclipse tudo tende a transbordar ou se intensificar, não é? E eu peguei alguns fatos que a gente pôde observar que tiveram ressonância aí com os últimos eclipses, né? A explosão dos pagers lá no Oriente Médio, não é? Com a oposição de Saturno-Mercúrio, né? Então a gente teve lá os pagers. Depois, a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, é a subida no Brasil, não é? E uma inversão nas pesquisas de intenção de voto para
Prefeitura de São Paulo, não é? Para Portugal, o eclipse de 18/9 caiu no eixo 3,9, a quadratura de Júpiter intensificou e exagerou os efeitos desse eclipse, e tivemos uma intensificação e agravamento da crise da educação aí, né? Então, a Lua com Netuno, né? Uma certa nebulosidade, uma indefinição aí, escândalos já foram observados. E Marte quadrando os nodos, alguma mudança de rumo para o executivo. E a oposição ao governo estava muito favorecida, está muito favorecida a partir desse eclipse, né? Ao mesmo tempo, a gente tinha também alguns bons aspectos nesses dias, e eu deixei os aspectos mais para falar quando a gente falar do equinócio. E o eclipse em Balança, né, foi conjunto a Mercúrio e quadrado Marte. E, enfim, nós estamos tendo aí, né, algumas dificuldades de entendimento, e várias pessoas, inclusive clientes, vieram me relatar aí a dificuldade de chegar em consensos e acordos, né? Dificuldades nas guerras, nós estamos aí vendo isso, e temos as eleições em São Paulo, né? No Brasil, as eleições para as prefeituras, que estão super emboladas e ninguém sabe muito bem, principais capitais, com exceção do Rio de Janeiro, que parece que já está mais ou menos definido, há muita indefinição, né? Por esses dias, não é? Então, aqui em Portugal, o eclipse foi de casa 6, né? Com Mercúrio, que rege a 2, a 3 e a própria 6. Então, crise na saúde, nos serviços, na população em geral. E nós tivemos aí uma coisa horrível, né? Ontem, de um tiroteio, e 3 pessoas morreram numa barbearia. Não sei se vocês souberam dessa notícia. Que eu acho que esse acirramento da violência apontada por esse eclipse, aqui em Portugal, ela aconteceu, e foi mesmo num comércio, numa coisa de dia a dia, né? Eu achei assim, muito significativo. E no Brasil, esse eclipse é de casa 8, e as crises, e a maior crise que a gente está vivendo lá agora, o assunto que está muito, muito polêmico, é a questão das bets, das apostas online, que tem tudo a ver, porque Marte está na 5, né, que é a casa das apostas, e o eclipse de casa 8, e toda essa disputa, não é? O governo agora acordando para isso, porque pensou só na arrecadação dos impostos e não levou em conta o quanto esse assunto está mexendo com a economia mesmo, com o comércio e tudo mais. E agora também acabei de ouvir uma coisa que eu não conhecia, um tal de Fatal Model, que é uma plataforma de prostituição online,
que também está dando o que falar por lá. Que também é um assunto que ressoa com esse eclipse, né? E as notícias, então eu pus aqui algumas notícias que já ressoaram com esse eclipse do dia 2, né? Que foi essa questão de um apagamento, um aplicativo de compra de passagens de metrô e tal, que foi alvo de um ataque informático, não é? E esse triplo homicídio desse barbeiro que foi abatido com um tiro na cabeça, tudo isso é notícia essa é de anteontem e essa a outra de ontem. Como é que tá meu tempo? Já acabou? Estás ótima, mas ele foi abatido por quê? Porque recusou o quê? Não acabei de ler a notícia. Eu vi no noticiário, mas não percebi porque é que ele foi morto. Parece que foi. O barbeiro não quis cortar o cabelo dele. É só isso e pronto. Um negócio absolutamente banal Meu Deus. e assim, uma cena de violência explícita sem nenhuma. Tem precedentes, porque não acontece. É, tá vendo aqui, ó? Deus. Ó, porque terá recusado a cortar o cabelo do suspeito. Outras duas vítimas estavam no local errado à hora errada. Meu Deus. Sim. Ou seja, Devíamos ver, era o mapa dele, da pessoa que cometeu esta loucura, não é? pois é, mas enfim, eu acho que esses eventos ressoam com a natureza desse eclipse. Sim, sim. Então, Sim. a gente está esperando tanta violência, né? Infelizmente, o mundo já tá muito violento, mas ainda surgem coisas para nos lembrar disso, né? Quer dizer, o que a gente precisa aprender aí enquanto sociedade para melhorar isso, né? Esse eclipse do dia 2, não é? Pega o Sol do Vladimir Putin, pega o Mercúrio do Netanyahu, pega o Netuno do Estado de Israel também. E para a gente terminar, né? O mapa do equinócio de outono, que aconteceu no dia 21, né? E que tinha um desenho um pouquinho mais bonitinho, né? Do que trazendo, assim, evidenciando um pouco esse trígono entre Plutão, Lua, Urano e Sol, Netuno aqui na outra ponta, né? Porque nós estamos agora com esse evento que é bastante significativo, porque de todas as pesquisas que eu fiz e ouvi alguns outros astrólogos, tudo, é um aspecto que nunca aconteceu nos últimos 5.000 anos, que são os três transpessoais num aspecto harmônico. Então, eu acho que isso demonstra que podem haver saídas e boas possibilidades em termos coletivos. Saber o que ainda precisa acontecer, para a gente, de fato, começar a enxergar um novo período menos intenso do que o que a gente vem vivendo nesses últimos anos. Isso, pelo menos, é uma promessa, não é? E a gente tem aqui, envolvidos nesse equinócio, o Sol e a Lua, num aspecto harmônico, né? Mostrando que a gente pode ter e devemos ter esperança, né? E olhar também
nos nossos mapas pessoais, aonde que esse triângulo se forma, porque embora a gente não tenha muito domínio sobre o que Urano, Netuno e Plutão nos trazem, a gente não tenha domínio consciente sobre isso, são áreas na nossa vida que a gente pode colocar uma certa atenção para vibrar numa energia mais positiva, né? Afinal de contas, eles estão aí, todos eles em signos femininos ainda, né? E todos eles logo mais vão mudar de signo e vão iniciar, vão passar todos eles para signos masculinos. Né? Então, eu acho que é um momento para a gente refletir, para a gente avaliar, olhar para dentro de cada um de nós, o que a gente pode absorver disso, já que temos aí, eles estão numa vibração, numa energia feminina de yin, né, para dentro, para que depois, quando eles três mudarem de signos para os signos masculinos, possa haver um impulso para as coisas acontecerem ainda de uma forma melhor, porque eles ainda vão continuar, não todos juntos, mas ainda, não é? Ainda mantendo bons aspectos entre si, na medida que eles forem mudando de signo aí nos próximos dias, né? Então, aqui, né, uma nova ordem, né? Começará agora, e apesar de ser um estado ainda embrionário, a gente tem aí possibilidades, né? Esse equinócio trazia um grande desafio aqui entre Vênus e Plutão, não é? Desafiando então as questões dos relacionamentos, né? E depois com logo depois do equinócio, o eclipse de Libra, e as questões financeiras, porque para Portugal e Plutão caiu na casa 2 e a Vênus em Escorpião, né? Desculpe, a Vênus em Libra, mais Em quadratura. em quadratura com Plutão, e logo depois entrando em Escorpião, né? Minha linda! Já deve estar a terminar, verdade? Porque Sim, está mesmo no tempo. terminamos. Maravilhoso, maravilhoso. Espero que Estou para tenham ver como é que vai ser depois o estudo do solstício de inverno, não é? No dia 30 de novembro, em Lisboa. Mas isso, fiquem atentos, que a nossa querida Maura e eu vamos anunciar com calma. Por isso, Luís, o que é que tu achas de nós dizermos adeus a quem está-nos a ver neste momento, não só aqui na tertúlia, como no ecrã da tela do YouTube, para onde esta palestra vai ficar armazenada e para sempre nas redes deste mundo social. Quero agradecer imenso à Maura, Exato, agradecer, esqueci-me. obviamente. Sim, foi Não ótimo. podemos esquecer, claro. Muito obrigado Claro. por esta bela ilustração e dizer que Que foi foi uma extremamente. projeção no Notion. Temos que também Exatamente, foi reparar projetado no nisto. Notion. Espetacular, é visionária a nossa Maura. Dizer também que nós temos o curso de Notion gravado e disponível, que a Maura e eu, não é? Ela é que fez e eu promovi. Portanto, qualquer pessoa que queira dominar e ser assim uma estrela, como ela foi, a tratar por tu estas redes eletrónicas e informáticas, já sabe que pode aprender com ela. Aliás, nós estamos a pensar voltar a fazer outra edição, mas isso para 2025, não é, Maura? Sim.
Desculpa, Luís, estavas a falar, interrompi. Mas é só Não, para mas dizer adeus, verdade? Só claro, é quem para dizer adeus, é mora. para dizer para quem quiser estar aqui presente. E principalmente na parte da parte da Tortudo, porque agora vamos falar um bocadinho, não é, sobre estes assuntos. Fácil estar Ah, aqui, não é, Luís? basta só enviar o e-mail para. E dizer o que no e-mail? astrolusofonia@gmail.com. Exato, correto. Assim, eu adorava fazer parte da vossa comunidade. Ai, Alexandre, que exagero. Luís, é isso que eu ia falar. Por Ah, isso, adorava ser vosso membro. Desculpa, é o mínimo. sim, sim. Oh, aceitem-me. E depois nós fazemos assim uma lista especial de corrida e tal, e depois nós fazemos um inquérito e manda um Não, não mapa para ver se a fazemos gente nada. nos Nós aceita, não é? aceitamos de braços abertos. Venha, Uma venha ditadura. daí. Se fala astrologuês e língua portuguesa, já faz parte desta comunidade. É verdade. Então, muito obrigada e até à próxima palestra. E tertúlia, não é, Luís? Uhum. Bye! Tchau. Pronto, já estamos aqui. Só nós, não é? Este